Olá, me chamo Amanda e o trabalho é intitulado como Perfil Epidemiológico do Câncer de Orofaringe no Nordeste Brasileiro. O trabalho é composto por Amanda Oliveira, Ulisses Estevam, Douglas da Cunha, Brenda Washington, José Fernando e pela nossa orientadora, Andressa Cavalcante. Bom, o câncer, ele é um grande problema de saúde pública. Por quê? Porque é uma doença que tem um crescimento desordenado, ou seja, maligno, e as células invadem tecidos e órgãos. E além dessa invasão, ainda pode se espalhar para outras partes do corpo, ou seja, sofrer uma metástase. E quanto às regiões mais afetadas são lábios e interior da cavidade bucal. E quanto ao lábio, o mais acometido é o inferior. Por quê? Porque ele recebe, por exemplo, maior incidência solar. Seria só apenas um exemplo. E quanto ao tratamento, a gente sabe que há avanços sim, mas ainda o índice de sobrevivência dos pacientes acometidos é muito baixo, a taxa de mortalidade apresenta-se elevada. Isso porque há recidivas e metástase após mesmo o tratamento. Bom, esse trabalho se trata de um estudo epidemiológico transversal, descritivo, com dados coletados no DataSUS, e de acordo com taxas de mortalidade por câncer na região de orofaringe e ajustadas por idade pela população brasileira de 2010, por 1.000, segundo sexo, faixa etária, localidade e no período de 2010 a 2017. Bom, de acordo com esses dados coletados, observou-se um total de 2.748 casos, sendo que aproximadamente 79, 80 é referente ao sexo masculino e 20 a 21% é registrado no sexo feminino. E quanto à prevalência também é bem contrastante. Em homens, esses casos de mortalidade são entre 50, 59 e alguns estudos também que comentam em torno de 40 e 45. Já em mulheres, o maior número de casos foi após os 80 anos. Bom, e aqui é a ordem crescente de casos com o maior número por estados do Nordeste, que foi respectivamente Piauí, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco e, por fim, Bahia. Então, pelo gráfico, a gente vê que também é bem contrastante a diferença de casos de um estado para o outro. Por exemplo, Piauí, apenas 101, enquanto que Bahia, 896. E nesse outro, é um comparativo das quantidades quando a gente junta Pernambuco e Bahia, que representa um total maior que os demais estados, ou seja, os 7 estados. Então, a diferença é bem gritante quando a gente percebe o comparativo. Bom, e para concluir, o estado que houve maior prevalência de casos foi o estado da Bahia, ocupando mais de 30%, para vocês terem uma noção. E o estado que houve menor número de casos foi o Piauí, com pouco mais de 3%. E por que a gente vê que é tão contrastante a prevalência, ou seja, a quantidade de casos de morte por esse câncer em um estado e outro não, sendo que todos são região Nordeste, a gente sabe que o clima, por muitas vezes, pode favorecer também. E sugere-se que a razão seja proporcional à população, por exemplo, porque o estado da Bahia apresenta uma população muito elevada quando se comparar ao estado do Piauí, que foi o que teve menos casos. E também Bahia, Pernambuco e Ceará, os estados mais que há maior população. Então, sugere-se que seja isso um fator
E também a quantidade desses casos pode ser devido que os estados com maior população também são os estados que têm maior número de hospitais ou unidades ou centros que são estabelecimentos de saúde habilitados e credenciados para o atendimento do câncer e que integram a rede SUS. Então, por exemplo, Bahia tem aproximadamente em torno de 19 unidades, se comparado com Piauí. Piauí tem 3 unidades, então talvez o número de casos seja proporcional também à quantidade de estabelecimentos que oferecem o suporte para o atendimento, sim, e também seja por questões da quantidade populacional. E até porque também o Estado, ele não oferece suporte apenas para as pessoas do Estado, e sim ela oferece ajuda a pessoas de outros estados. Então, por o número de hospitais, de centros, unidades, por exemplo, ser maior em alguns estados, com certeza a demanda também será maior de casos. Então, se há maior apoio, então provavelmente essa prevalência dos casos de mortalidade seja influência desse fator. E também a prevalência por sexo é de quase 4 homens para uma mulher, e a idade mais aparente da mortalidade por o câncer de orofaringe em homens foi 50, 59 anos, e nas mulheres depois dos 80 anos. Bom, e esse foi o nosso trabalho e queremos, em nome de toda a minha equipe, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora do segundo simpósio de anatomia, o FRJ Macaé, por ter nos proporcionado essa oportunidade. Obrigada.